Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal The Manager Brasil. Meu nome é Christian e hoje é dia de avaliação aqui no canal. E o que acontece? Eu já tinha combinado no vídeo anterior, acho que nos vídeos anteriores, não lembro agora, que a gente ia fazer uma espécie de avaliação no episódio 10 ou a partir do episódio 10. Então o que eu imaginei? Vamos fazer o episódio 10, que foi o passado, e depois eu coloco uma avaliação das metas que eu coloquei inicialmente aqui na série. E vamos lá. O nome desse vídeo aqui vai ser Checkpoint. Então toda vez que aparecer Checkpoint no canal, é um vídeo que vai avaliar as metas e para onde a gente vai, até onde a gente alcançou aqui na série. Então vamos lá. A gente chega nesse programa Checkpoint aí, esse vídeo Checkpoint, uma situação que até o vídeo anterior a gente tava andando bem. E assim, explodiu um probleminha. Então assim, ela vai, na verdade, é, adulterar o resultado aqui da série. Por quê? Porque esse problema explodiu no último episódio, que é esse problema com energia. E e por que tá com esse problema de energia? A nossa área que realmente gera eletricidade está aqui, tá? Que são as usinas de petróleo e a usina de carvão, tá? E aí você pode ver aqui, petróleo armazenado em 47 e a produção de energia dela está em 42 megawatts. Só que, eu falar pouco, só isso, ela gera, ó, a usina de carvão gera 40 e ela gera 120. Então assim, ela está gerando 42. Por que está gerando 42? Porque a gente teve um problema aqui crônico de trânsito que alguns caminhões não estão chegando lá para 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 colocar que é o combustível, para levar o combustível tanto do petróleo quanto do carvão, tá? Você vê, o carvão tá 40 megawatts, só tá produzindo 14. Então, o que acontece? Como a gente está com esse problema aí de abastecimento, a gente obviamente teve problema aqui na disponibilidade de eletricidade. Você vê que ficou grave. Na verdade eu demorei para descobrir. Ficou grave e assim, eu vou precisar agir rápido. Isso aí vai ficar com o próximo vídeo, tá? Isso aqui vai ser só para avaliação de métricas, tá? E aí, você vê, tá abaixo do que a gente precisa. Então, a gente tá com sérios problemas aqui. Eu já até tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, o que acontece? No início dessa série, no início do meu canal, eu criei duas séries, uma no City Skylines e uma no Transport Tycoon. E essas séries elas iam se basear em metas que eu defini no início da série, no início do canal, tá? No caso do City Skylines, eu coloquei 11 metas iniciais pra gente perseguir durante a série. E eu ia fazendo esse, entre aspas, checkpoint aí, pra gente ver até onde a gente chegou em certo episódio. Aí eu decidi que ia ser episódio 10. Então assim, chegando no episódio 10 a gente ia medir aonde a gente chegou e onde a gente poderia chegar ou não. E chegou o dia de a gente fazer essa avaliação aí de onde a gente está, onde a gente quer chegar, pelo menos a princípio. O que acontece? Uma avaliação no episódio 10, você pode chegar e falar, é uma avaliação realmente complicada. Por quê? Porque você vê aqui, a gente não chegou nem a 15 mil habitantes, então ainda é muito cedo para você chegar e falar, ó, eu vou avaliar se essa cidade está indo bem ou não, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ver mais ou menos o que a gente construiu até agora. Então, a primeira meta que eu tinha colocado
foi relacionada à segurança pública. E eu coloquei assim, a meta era manter a taxa de criminalidade sempre 5% ou menos. A gente, em algum momento da série, a gente chegou sim, mas no momento a gente está com 7%. 7% é um bom número, por quê? Porque você consegue atuar bem aqui dentro da cidade e você praticamente não tem problema com criminalidade, entendeu? O que a gente pode ter um probleminha aí é em relação às cadeias, mas isso daí eu já estou pensando nisso. Isso aí futuramente a gente já vai dar uma cutucada aí nesse tema. Quando chegar a prisão, a gente já vai colocar a prisão e a gente já vai resolver isso aí. Então assim, a princípio, a meta ainda não, a gente não chegou nessa meta, mas a gente está bem próximo dela. Segurança pública, tá? Desculpa, saúde pública. Eu coloquei uma meta aqui como atender a todos com rapidez. Mas se você analisar aqui, ó, a gente tem 54 habitantes doentes, mas a capacidade de cura nossa é 100. Então, sempre tá tranquilo, média de saúde 59%. A gente está com um número aceitável e a gente consegue atender muito bem. E relacionado ao cemitério aqui, eu não coloquei nada relacionado a isso. Porém, nossa capacidade hoje é 3.000 e a gente tem 829 enterrados, então a gente tem quase 30% do cemitério utilizado. Então tá bem tranquila essa métrica aqui, essa estatística aqui. E a disponibilidade do crematório hoje a gente não tem, tá? A gente não tem crematório, então 26 aqui gostariam de usar o crematório, mas a gente não tem essa feature entre aspas aí, então esse recurso, então a gente também não consegue avaliar. Isso aqui a gente vai colocar também, mas não agora. Terceira, educação. Educação a gente teve uma situação aí que é o seguinte, eu coloquei educação na meta educação, né? A seguinte descrição: capacidade total de estudantes do sistema de ensino tem que ser maior do que a capacidade total de habitantes aptos para estudo, tá? Isso daí, claro, no início a gente começou muito bem, a gente conseguiu aqui ter mais capacidade dentro do sistema de ensino do que pessoas aptas para estudar, então a gente nunca teve um déficit aí. Porém, a gente teve um problema aqui na área industrial, que diz o seguinte: a gente tinha pessoas que estavam começando a se instruir e aí a gente não tinha uma mão de obra que a indústria precisa, que é a mão de obra sem estudo. Então o que? Começou a faltar emprego e a indústria aqui desfacelou total. Então o que eu precisei fazer? Aumentar as cidades e deixar a capacidade abaixo do que tem de pessoas aptas para estudar, para não quebrar a indústria. Então a gente chegou a conseguir manter essa meta dentro da proposta inicial, mas a gente teve que mudar os planos. Ensino médio, mesma coisa. Ensino médio, inclusive, a gente está com capacidade boa aqui, mas tem ainda esse déficitzinho pequeno aqui, mas não é nada assim fora do comum, porque a gente tem que meio que manter pelo menos inicialmente, a gente tem que manter esse equilíbrio aí, pra gente depois não ter problema e quebrar a indústria ou quebrar o comércio. Universidade, a gente colocou uma universidade aqui, a gente está atendendo muito bem e vai demorar bastante ainda pra gente chegar aí a saturar a universidade, tá? A biblioteca eu não coloquei porque ela na verdade ela é uma outra via para ensino fundamental e médio e eu acho que no momento a gente está atendendo bem. Bom, a quarta parte é a empregabilidade, tá? Empregabilidade foi o seguinte: eu coloquei aqui como manter a taxa de desemprego em 10% ou menos após atingir a meta de mínimo para 5% e tentar baixar para o mínimo possível. Porque a ideia era o seguinte: sempre você ter emprego para o seu cidadão, né? E a nossa taxa de desemprego já chegou a 4%. Hoje está em 7%, mas assim, está em 7% porque a cidade vai ter que crescer e tudo mais. A cidade crescendo, a gente colocando mais indústrias, ó, que a parte de indústria e comércio aqui a gente está com uma demanda alta. A gente já resolve isso aqui, já vai baixar para menos de 5% também. Taxa de desemprego nunca fugiu muito da nossa meta proposta. Então, eu acho que em relação a isso não tem problema, tá? Você vê que ainda tem 7.471 empregos disponíveis. Então, é uma cidade que tem muito emprego em relação à população, entendeu? Você tem quase 15.000, você tem 7.000 vagas. Então, 50% da população com certeza vai ter empregado.
E óbvio que tem uma parte dessa população que não vai estudar, que é criança, os idosos, então, você vê, ó, criança tem 9%, idoso tem 15%. Então, dentro dessas duas aqui, você não vai ter estudante, não vai ter cara que vai estar trabalhando efetivamente. Então, com certeza, você está cobrindo essa boa parte aqui de adolescentes, jovens adultos e adultos, tá? Bom, bombeiros, atenderam o quanto antes. Hoje a gente tem aqui, a gente tem deixa eu ver, duas só. Só tem duas. A gente tem duas aqui, estações aqui de corpo de bombeiro. E que atende também muito, muito bem, não tem, ó, inclusive aqui tem um incêndio aqui. Só que como ele tá aqui do lado, ele vai atender bem. E a gente nunca teve problema realmente com incêndio, tá? O que acontece? A gente pode ter algum problema com incêndio em relação a esse negócio aqui, ó, tráfego. Tráfego que pode matar o teu incêndio, tá? Porque aí se for pra cá e o cara for pegar esse caminho aqui, ele se ferra. Inclusive até depois colocar uma conexão aqui. Mas realmente, problema com incêndio, a cidade aqui praticamente nunca teve, tá? Sempre atendeu muito rápido. Bom, lixo e cemitérios, tá? Cemitérios eu já tinha falado antes. A gente tá bem aqui em relação à capacidade e tudo mais. E a taxa de uso de aterro, você vê, 44% tá bem. Agora, estado de processamento de lixo provavelmente é você processar esse lixo aí, virar energia ou virar alguma outra coisa, reciclar, né? E a gente ainda tá engatinhando nessa área aí, mas a gente também vai trabalhar bastante, que eu quero ver se a gente consegue reciclar o máximo possível para conseguir não só gerar energia, mas você reciclar o lixo, ter um lixo mais limpo aí e diminuir a poluição, né? A nossa meta era atender o quanto antes e manter a capacidade total do sistema de acordo com a demanda. A gente está atendendo muito bem, tá? Trânsito. Trânsito é o seguinte. Até o episódio passado a gente não tinha nenhum grande problema com trânsito. Tanto que você vê que a média de fluxo aqui é 84%. É uma média ok, uma média boa, tá? Mas aí a gente teve esse problema aí no último episódio aqui, ó. Que praticamente travou aqui o trânsito. E aí a gente vai trabalhar no próximo episódio também pra resolver isso aí. Primeiro a gente resolve o problema de energia, depois a gente coloca aqui novas vias aqui pra desafogar esse trânsito aqui que está muito pesado. E aí a gente também já resolve praticamente o grande problema de trânsito. Porque aqui você vê, aqui não tem muita coisa, aqui também não tem muita coisa. A gente foi bem trabalhado essa parte das estradas, das ruas aqui, então a gente está conseguindo atender bem a demanda, tá? Indústrias, montar a industrial utilizando todas as matérias-primas. Isso ainda não foi possível, só que a gente conseguiu já fazer a primeira parte aqui, que é a área de mineração. Então a gente ainda vai trabalhar com petróleo, ainda vai trabalhar com agricultura e vai trabalhar aqui com floresta. Então assim, mas a princípio, a parte de agricultura inclusive aqui está muito boa. Porém, a princípio a gente vai ficar só no minério porque precisa resolver outros problemas da cidade. Então a gente vai está trabalhando bem inclusive em relação a isso. Só que eu quero trabalhar bastante essa parte da população, entendeu? Pra gente aumentar mais a população logo, porque a gente tá, apesar da cidade tá indo bem, você vê, já tá lucrando razoavelmente bem, a gente não consegue dar o passo à frente porque a gente não tem ainda população suficiente para isso. Aí, turismo eu coloquei assim, incentivar o turismo. A nossa parte de turismo, ela tá andando assim, como posso dizer, tá engatinhando também. Por quê? Porque o turismo na cidade eu não estou considerando também como um negócio, por exemplo, prioritário, tá? A minha ideia de turismo agora é o seguinte, a gente colocou aqui algumas coisas, mas eu não estou visando turismo, eu estou visando mais o bem-estar do cidadão. Então parque, alguma coisa assim para o pessoal poder se divertir e tudo mais. Só que a partir do momento que você estiver crescendo bastante, tiver as coisas muito mais bem organizadas, você vai pensar realmente num turismo aí para você se tornar realmente uma cidade atrativa e gerar mais riqueza para dentro da cidade, certo? Meio ambiente. Priorizar o uso ecológico nas construções assim que possível, tá? Na verdade, nas construções que possibilitam isso. A gente ainda não está trabalhando com isso porque a gente ainda não tem muito das situações aqui, ó. Por exemplo, estação de tratação de água. Eu quero colocar, porém, a gente precisa primeiro atender a barreira, o marco de 17 mil pessoas aí na cidade. Você não consegue fazer isso aí enquanto você não aumentar a população.
Então no momento, em relação a essa parte de meio ambiente, eu estou trabalhando mais realmente o crescimento da cidade para você poder colocar as outras coisas aí e dar uma melhorada nesse sentido, tá? Aí também entra a parte da reciclagem, que a gente tem um centro de reciclagem aqui, também que está sem eletricidade, mas a gente está, que também é relacionado ao meio ambiente, mas a gente só tem, acho que se não me engano, só esse centro de reciclagem aqui. Deixa eu ver, acho que tem mais um pra cá, deixa eu ver. Não, tem incinerador aqui. Ah, tem aqui, ó. Mais um. Só que é pouco, a gente ainda pensa em colocar muito mais aí para melhorar a relação do meio ambiente. E por último, a 11ª meta, que é uma meta que é realmente a longo prazo, é a meta progressiva de você chegar a 100, 150 mil, 500 mil, 750 mil, se possível 1 milhão de pessoas na cidade. No momento, a gente tava crescendo, na hora de, até o último vídeo a gente estava crescendo muito bem, tá? Só que a gente teve esse probleminha de eletricidade, aí a gente acabou tendo um revés aí. Porém, eu preciso também aumentar a área industrial para poder melhorar aqui a relação dos empregos e tudo mais, para trazer pessoa para a cidade, para a pessoa ficar mais tranquila e vir morar aqui na cidade e não ter problema, né? E saber que realmente você vai chegar aqui, vai ter o lazer, vai ter a empregabilidade, tem segurança, saúde e tudo mais, aí você consegue trazer mais pessoas. Assim, uma avaliação aqui final, tá? Isso daí foi a última meta que a gente verificou e que eu coloquei inicialmente, né? Você vê que eu ia colocar depois a felicidade aqui dos habitantes, tá? Não só dos habitantes, mas a felicidade das residências, comércio, escritórios e indústria. Eu vou colocar uma nova meta, 12ª meta, de você chegar e manter uma média de 90% em cada um desses itens aqui. Então assim, a cidade ela tá andando bem, ela tem alguns problemas agora, mas é exatamente por isso que a gente está trabalhando pesado, para a gente poder cobrir aqui os buracos, continuar crescendo e focar, claro, no aumento da população agora, porque para a gente poder realmente chegar num outro objetivo aí, a gente precisa aumentar a população e deixar fazer a cidade crescer. Beleza, pessoal? Por hoje é só, eu queria só realmente fazer essa avaliação aí para saber como é que a gente tá. A gente tá indo bem, só que a gente ainda tem algumas coisas aí para fazer e muitas dessas coisas a gente precisa da cidade um pouco maior para a gente poder implementar. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí para seguir a nossa série. Fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.